Ô Silas, tanto em 2008 quanto 2009, né, principalmente, a gente teve dois elencos muito bons, né, de vários jogadores que depois até saíram, a maioria saiu do Avaí, né, e também fez sucesso por onde passaram. Isso só prova o valor deles, né. Aí eu queria saber, assim, qual foi o jogador aqui no Avaí, principalmente desses 2 anos, né, vamos ficar mais no 2008, 2009, assim, quais foram os jogadores, assim, que mais te surpreenderam assim tecnicamente, que nos treinos assim jogavam muito, né? A gente já sabe do Marquinhos, claro, do Muriqui, assim, mas quais que você destaca assim que mais teve prazer de treinar? Cara, você tirou da minha boca. Esses dois, nos treinos eram horríveis os dois. Se alguém fosse lá no treino para ver o Muriqui, não levava o Muriqui. Porque o Ah, Muriqui é? não tinha nada, ele ficava só. Mas a gente conhecia o jogador. Daí a importância do treinador conhecer o jogador, porque no fim de semana ele acabava com os jogos, ele passava por cima de todo mundo. O Marquinhos, do dois toques. Eu não sei se ele ia dormir tarde à noite e ele ficava com a esposa dele lá tomando o vinhozinho dele lá e ia dormir tarde na sexta-feira, porque na quinta, né? Porque quando tinha dois toques na sexta, ele ficava debaixo da trave, só empurrando a bola para dentro, tirando sarro dos caras. Não corria, eu falei, Marquinhos, vai lá, finge que tá correndo um pouquinho, né? Os caras pensar que você tá treinando um pouquinho e tal, mas né, a gente já conhecia os caras. E esses dois, tanto dentro de casa como fora de casa, não tinha Maracanã, não tinha Mineirão, não tinha Morumbi, os caras não tinham medo de nada, cara. Marquinhos, o Muriqui, assim, foram dois caras que. Depois eu estava no Catar, no Algarafa, eu tentei levar o Muriqui, eu liguei para ele na sexta-feira, ele falou assim para mim, professor, acabei de renovar o contrato na quarta-feira por mais 2 anos, lá no clube que ele estava, e ele ia me ajudar muito lá. Cara, eu tive lá o Léo Gago, cara. Eu tive lá o Marcos Vinícius, que era um jogador que não aparecia para o jogo, para o time, mas era um cara fundamental no trabalho. Eu tinha Ferdinando, cara, Eltinho, cara, Luiz Ricardo, que eu mudei de posição. Luiz Ricardo, ele era centroavante, mas a primeira posição dele no Vila Nova era lateral direito. Então eu começava com ele de centroavante, eu começava com ele na ala direita, era só 5 minutos. Depois eu colocava ele junto com o William, aí eu passava o Ferdinando para a ala direita, ficava Ferdinando, Léo Gago e Eltinho. E como quando você joga com dois volantes e dois alas, os dois alas podem ir ao mesmo tempo. Mas quando eu fazia essa mudança, eu falava para o Eltinho, quando o Ferdinando for, você vira volante com o Léo Gago. E falava para o Ferdinando, quando o Eltinho for, você volta para sua posição normal. E os treinadores não entendiam aquilo, cara, do outro time. Porque eles não podiam entender como o cara está jogando com 3 zagueiros, está jogando com 2 volantes, 2 alas, um meia e 2 atacantes, e de repente o cara tá com 2 atacantes, 2 meias, os alas estão lá, é porque eu ficava com um volante só, mas na hora do jogo não dá para entender isso aí. E, cara, a gente fez sucesso com aquilo ali de uma forma assim que. Mas por quê? Porque a gente entendeu que o cara lá atrás tinha jogado já de ala, o Luiz Ricardo aceitou jogar naquela. E aí na Série A, pô, demos uma goleada no Flamengo, ganhamos do Grêmio. Quem caía lá, eu acho que eu me lembro que a gente perdeu para o Botafogo, do René Simões ou do Ney Franco. Nós perdemos para o Palmeiras. O Palmeiras fez um grande jogo lá e ganhou da gente. Nós perdemos para o Inter de Porto Alegre. Eu acho que foi só. Depois não lembro assim de ter perdido na Série A outros jogos assim lá na ressacada. E ao contrário, lembro do Corinthians, fizemos 3-1 no Corinthians, deu um baile no Corinthians lá na ressacada, 4-1 no Flamengo, 2-0 no Goiás, 2-1 no Goiás, ou 3-1 no Goiás. Assim, o time, ele não só ganhava, ele dava espetáculo. Tanto que, aqui, eu fui escolhido, aqui, ó, o segundo melhor treinador da Série A em 2009, o Dunga, que entregou o prêmio para mim junto com o Jorginho, eles eram os técnicos da seleção, ele falou, Silas, você só não vai ser escolhido o melhor treinador porque o Flamengo foi campeão. Então eles vão dar para o Andrade. Se tivesse sido qualquer outro time, eles iam dar o prêmio de melhor treinador para você. Mas, em São Paulo, eu fui escolhido o melhor treinador, aqui pelo pessoal da mesa redonda, né? Eles me deram o melhor treinador. E outro também, que é assim, que eu valorizo muito, aqui, ó. Dá para ver aí? Prêmio Guga Kirten.
Esse aqui, ó, ao melhor Treinador de estado. técnico de 2008. Esse aqui De foi estado, de né? 2008, que o Guga, que eu recebi do Guga lá, cara, isso aqui. O pessoal vem aqui em casa aqui, eu deixo de mostrar um monte de coisa, mas esse troféu aqui do Guga aqui, deixa eu colocar ele aqui para vocês ver bem ele aqui, ó. Vai ficar na frente da bola de ouro aqui, ó. E a bola de ouro pode esperar um pouco. Cara, olha, é muita alegria, porque como jogador, muita gente lembra do meu trabalho no São Paulo. Como treinador, a maioria das pessoas lembra do meu trabalho no Avaí. Então, assim, tenho muito orgulho disso. Ô, Silas, vou pegar uma pergunta aqui da nossa audiência. O Felipe Matos, ele tá lembrando da final de 2009 contra a Chapecoense, ele tá perguntando, se fosse hoje, deixaria o Eduardo Bartini bater o pênalti na final contra a Chapecoense ou deixaria o Lima? Quanto que tava? Já tava 3-1 para nós, né? Tava 6-1 no agregado. 6-1, já tinha acabado, porque a gente tinha só que empatar na prorrogação e ganhar no jogo e empatar na prorrogação. A gente ganhou no jogo, já estava 3-1 na prorrogação. Cara, foi instantâneo, assim, instintivo até aquilo ali. Ele fala, Edu, vai lá. E ele me fez aquela lambança lá, me manda aquela bola lá no aeroporto, a bola. Até hoje não acharam a bola. Ele cobrou um tiro de meta, né? Pô, aquilo lá... Mas ele tentou fazer o gol mesmo ou ele fez aquilo em respeito à Chapecoense, alguma coisa assim? Dar uma bomba no meio do gol. Não, o Edu sempre foi muito sério, cara. O Edu foi um cara que, quando eu cheguei lá, eu tive o que fazer, porque o Miguel Livramento pegava no pé dele, hein? Miguel Livramento tá vivo? Tá comentando ainda. Na velha, tá com... Já tem? Tem uns 82 já, eu acho. E a última conta que eu fiz, ele tinha 120 anos. Cara, tá corneteiro ainda. E eu botava na rádio, porque ficava na fila ali, e eu botava para escutar ele me xingar e xingar o Edu, cara. Ele me xingava, ganhava de 50-0, ele xingava o Edu, e não sei o quê. E aí, aos pouquinhos, o Edu foi, foi mostrando. E eu lembro que eu falei pro Edu um dia, Edu, eu como treinador, eu não vejo tanto os seus erros, mas eu vejo mais quando você salva a gente. Eu vejo mais as tuas defesas. Então, fica tranquilo, faz teu trabalho. Cara, no jogo contra o Brasiliense, no jogo do acesso, tem uma cabeçada lá do volante do Brasiliense, que ele pega lá embaixo, ele pega lá em cima, e, cara, se a gente toma o gol ali, a gente não subia aquele dia. Então, ele pegou muito, e depois na Série A ele foi um goleiro, cara, não era o melhor goleiro da história, mas ele sempre foi um goleiro que, assim, sob o nosso comando, muito seguro e nunca deixou nenhum momento a defesa com medo, porque o goleiro ele precisa dar confiança primeiro para a defesa. Se fala muito dos goleiros do São Paulo aqui, né? Os zagueiros olham para o goleiro e não sentem confiança no Jandrei, ou no Felipe Alves, ou no Volpe, que estava antes. E aí eu fiz a pergunta na televisão esses dias, eu falei, e o goleiro, quando ele olha para a defesa, ele sente confiança na defesa? Olha os 2 gols que o São Paulo tomou do Independente Del Valle, o miolo da zaga do São Paulo, o Diego Costa e o Léo Pelé, são maus jogadores? Não, longe disso. São muito bons jogadores, mas são verdes ainda. Para um São Paulo, você precisa ter um Gustavo Gomes, você precisa ter um cara muito forte, de repente você põe um menino para jogar do lado dele. Aí o Arboleda machucou, olha o perereco que é a defesa do São Paulo hoje. Aí o Miranda tá lá, mas sei, o Rogério parece que não gosta muito do Miranda, ou não está nos planos dele e tal, e aí não joga um experiente com um novo. E aí você paga um preço alto. E na nossa época lá, a defesa tinha muita confiança no Edu. Tanto quando jogavam os 2 gêmeos, que até hoje eu não sei quem que é Rafa, quem que é... Como é que chamava o outro? Cássio. O Cássio, eu não sei quem que é o Cássio. Aí os caras falavam, sim, professor, o Cássio é que tem a pintinha. Eu falei, vou ficar olhando para a pintinha. E aí, nação havaiana, gostou desse conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e também vire membro.